Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e você é sempre muito bem-vindo aqui. Antes de mais nada, por favor, deixe aí, pare um pouquinho, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, né? E depois compartilhe esse vídeo com muitas pessoas para que o canal cresça e essas ideias possam nos ajudar a termos um conhecimento mais amplo da questão relacionada aos temas tratados aqui, tá certo? No último vídeo eu falei sobre o Daniel Hopes, né, que o excesso de sinceridade dele, um grande historiador, é uma obra que vale a pena ser lida. Lendo Daniel Hopes, né, me lembrei também de um outro autor que eu queria apresentar para vocês, e eu deixar bem claro aqui que eu não escolho essas obras, não leio essas obras a partir de críticas que alguém diz, olha, tem lá um autor que dá para usar contra o catolicismo. Não. Eu tenho vários livros católicos aqui e a escolha desses livros é simplesmente pelo tema e pelo nome de alguns autores que eu uso. Então não tem nada aqui de, olha, fica procurando autores que discordam, discordantes. Não. Essa não é a minha intenção, até porque eu tenho uma cabeça muito aberta para essas questões e entender que não existe nenhum grupo religioso perfeito. Nem a Igreja Apostólica do primeiro século foi perfeita. Portanto, né, a crítica tem que ser, você tem que pegar o maior grupo de textos e fazer uma análise desses textos para que você possa ter aí uma visão melhor embasada em algumas questões. Então vamos lá. O livro do McBrien, do Richard McBrien, Os Papas, os Pontífices de São Pedro a João Paulo II, né? Não é um livro novo, Papa só até o João Paulo II, mas esse livro é escrito simplesmente por um grande professor de teologia e história da igreja da Universidade de Notre Dame, falecido em 2015. Então, era um padre, certo? Richard McBrien era um padre católico, ok? Então, todas as informações que eu vou mencionar aqui para vocês devem ser vistas pelo prisma de um historiador, teólogo e padre católico que escreveu uma obra maravilhosa sobre a vida. É um resumo, na verdade. Você não tem aqui uma história assim bem densa sobre cada papa, não. Ele faz resumos, né? A obra é cheia de resumos, uma página e meia, tá? Partes, e às vezes bem pequena, de uma página, um pouco mais. Tem papas que ele fala aqui, por exemplo, de Eugênio IV. Eugênio IV, na página 262. Ele usa 3 páginas, né? 2 páginas e meia de cada uma, a anterior e a posterior, para descrever. Então, é um livro bem interessante para quem quer estudar sobre o assunto, tá certo? Para não estar falando aí coisas que não tem nada a ver com nada. Mas, vamos lá. Vamos ver o que o Richard McBrien fala nesse livro muito interessante. A partir, eu vou citar algumas páginas aqui. Por exemplo, a página tem algumas coisas curiosas que nós temos que saber, né? O título Papa, ele é um título usado de forma geral para bispos e presbíteros. Os presbíteros são aquilo que a gente conhece mais como pastores. Essa informação é interessante para nós entendermos que o título, né, essa expressão Papa, ela não é uma expressão exclusiva do bispo de Roma. Não era. Ela depois se tornou. Já falei aqui para vocês da chamada pentarquia, né, aqueles 5 núcleos conhecidos da Igreja de Cristo, onde havia ali o centro, né, das igrejas ao redor daquelas regiões. Aí você tem a primeira igreja, que é a Igreja de Jerusalém, né? Lembrar disso, pessoal, a primeira igreja de Cristo foi a Igreja de Jerusalém. Aí nós temos Antioquia, nós temos
a Alexandria, nós temos Bizâncio, nós temos Roma. E aí, isso tudo é interessante, porque algumas pessoas ignoram essa parte. E aí, cada grande bispo dessas regiões eram vistos como os patriarcas, como esses pais que dirigiam a igreja naquela região, tá certo? Mas aí ele está explicando na introdução essas questões e também o uso do termo papa. Então, o termo papa é usado no Oriente para bispos e presbíteros, no Ocidente apenas para bispos, de acordo com o McBrien aqui, o Richard McBrien, historiador, padre, católico, certo? Católico romano, professor da Universidade de Notre Dame, como já falei para vocês. Então ele vai mencionar uma questão bem curiosa aqui na página 23 sobre o tema primado papal. Reconhecimento do papado ou do ministério petrino exercido pelo bispo de Roma não é característica apenas da tradição católica. Outras tradições cristãs reconhecem o bispo de Roma como patriarca do Ocidente ou o primeiro bispo entre seus pares. Então ele diz, não é problema nenhum admitir que o bispo de Roma foi visto com um primado especial, ou seja, como alguém especial entre os outros bispos que estavam ali, certo? Mas aí ele continua. Um bispo entre os seus pares, entre os bispos ali. Mas só a Igreja Católica aceita como chefe terreno da Igreja Universal. Então, o salto dessa visão do Papa como um dos patriarcas, ou seja, o patriarcado de Roma estava lá. E, irmãos, não é muito simples a gente entender como se desenvolve isso, mas essa questão do primado de Roma, mas pense bem, em qual dessas regiões nós temos, por exemplo, dois grandes nomes, aí nós estamos falando de Paulo e Pedro, o apóstolo dos gentios e o apóstolo dos judeus. Paulo e Pedro morrem em Roma. Ou seja, a igreja de Roma passa gradativamente a ter muito desse nome, dessa autoridade, não é necessariamente por questões relacionadas ao papado, ou que o bispo normalmente, organicamente, como eu falei no vídeo anterior, quando mencionei a obra do Daniel Hopes, não é isso que faz com que Roma, olha, Pedro foi o primeiro bispo de Roma, e aí os demais. Aliás, na própria obra dele, ele coloca o cristianismo se estabelecendo em Roma no ano 40. E coloca Pedro chegando em Roma só a partir do ano 60. Então é óbvio que aonde ficou essa vacância de bispado em Roma? Porque se Pedro foi o primeiro papa, ele foi o primeiro bispo. Mas o texto diz, esse historiador católico afirma que Pedro não está lá no ano 40, só a partir do ano 60. Ok? E aí ele continua aqui. Só a Igreja Católica o aceita como sendo único. Na página 24, ele faz uma afirmação interessante. Com o cisma entre o Oriente e o Ocidente em 1054, o formato do papado mudou de maneira ainda mais significativa. Ele diz, antes da divisão, o bispo de Roma era visto primordialmente como patriarca de Roma, ao lado dos patriarcas de Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém, pentarquia. Depois da divisão, porém, juntaram-se o munus patriarcal romano e o munus papal. O munus patriarcal foi totalmente absorvido pelo poder do papado. Aos olhos de muitos cristãos orientais, presta atenção, aos olhos de muitos cristãos orientais, o cristianismo ocidental tornou-se, assim, igreja papal. Isto é, igreja que se relaciona de modo tão predominante
predominante com a sede de Roma, que a autonomia pastoral das igrejas locais e seus bispos é quase nula. Então ele vai reconhecer que isso é algo gradativo, que isso não é algo orgânico, natural, ocorrido em Roma. Ok? Nós temos ainda aqui na página 29, tem outra afirmação dele que é muito interessante. Embora a tradição católica, iniciada no fim do século II e início do III, considere Pedro o primeiro bispo de Roma e, portanto, o primeiro papa, não há provas do envolvimento de Pedro no estabelecimento inicial da comunidade cristã em Roma. As poucas provas existentes parecem apontar na direção oposta, nem de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma. Tá certo? Bem, mas como que ele não foi o primeiro bispo de Roma? Aí nós temos, ele está falando das questões históricas, né? O que historicamente dá para a gente definir essa informação aqui do historiador católico Richard McBride? Eu gostaria de mencionar a obra do Eusébio de Cesareia, certo? Eusébio de Cesareia, coleção patrística da Paulus, tá? E o que nessa... Vamos pegar um historiador, né? Ele diz que não dá para comprovar isso, embora a tradição católica insista no final do segundo século, né? Não há provas do envolvimento de Pedro no estabelecimento inicial da comunidade. Eu mencionei algo sobre isso, mas olha o que diz Eusébio de Cesareia, aqui nessa edição, página 134. E aí, o título da divisão aqui é Anacleto, segundo bispo de Roma. Anacleto, segundo bispo de Roma. A Vespasiano, depois de ter reinado 10 anos, sucedeu Tito, seu filho, como imperador. No segundo ano do seu reinado, né, dele, de Tito, o bispo Lino, guarde bem esse nome, o bispo Lino, depois de ter exercido durante 12 anos o ministério da Igreja de Roma, transmitiu a Anacleto. E aí depois, na próxima página, na página 135, depois dele, Clemente é o terceiro. No 12º ano do reinado do Império Anacleto, no 12º ano do mesmo império, Anacleto, que foi bispo da Igreja de Roma durante 12 anos, foi substituído por Clemente. Esse Clemente que está aqui é o Clemente romano, que o apóstolo, na carta aos Filipenses, informa ter sido seu colaborador nesses termos, em companhia de Clemente e dos demais auxiliadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4:31. Ok? Então, olha que coisa interessante. Segundo Eusébio de Cesareia, o primeiro bispo de Roma foi Lino, e não Pedro. Depois de Lino, Anacleto. E depois de Anacleto, Clemente de Roma. Lembrando que a obra de Eusébio de Cesareia é uma obra, se você ler essa edição, e principalmente os comentários que do início da edição ali, você vai ver que é uma obra de referência. É uma obra de referência sobre esse tema. Então, primeiro bispo de Roma, que o grande historiador da igreja traz, Pedro. É Pedro que é esse primeiro bispo? Não. Pedro não é o primeiro bispo. Tá certo? O primeiro bispo é Lino, não Pedro. Guarde isso na sua cabeça. Eusébio de Cesareia. Isso exatamente para não ter aquela acusação, fonte protestante. Os protestantes, eles têm um ódio. Não, ninguém tem ódio de Pedro, ninguém tem ódio dos apóstolos, ninguém tem. Só se for um louco tem ódio dessas pessoas. Nós queremos só estabelecer aqui, analisar aqui essas fontes, estabelecer verdades. Só isso. Só isso. Nada mais, nada menos. Na página aqui 34,
do livro aqui do McBride, ele diz: não há nem mesmo provas de que Roma tivesse uma forma monoepiscopal de governo eclesiástico antes de meados do século II. Ele diz: não há prova de que existe um governo monoepiscopal, ou seja, de um episcopos único, de um bispo único. E ele continua: como já mencionamos entre as cartas de Inácio de Antioquia, as 7 igrejas do mundo cristão, a carta a Roma é a única em que Inácio não faz, em absoluto, nenhuma menção ao seu bispo. Então, Inácio de Antioquia, você pode conferir isso depois, no Padres Apostólicos. O Inácio de Antioquia escreve, ele está sendo preso, ele é levado preso de Antioquia até Roma. E o Inácio de Antioquia, o que ele está fazendo? Ele escreve cartas a igrejas. E ele fala dos bispos de várias igrejas, e de Roma ele não menciona. Então, alguns, como o próprio Richard McBride, católico e padre, olham isso como a possibilidade de não haver um bispo único em Roma, mas um colegiado de bispos. Então, isso é muito importante. Aí ele continua. Às vezes, citados, aí ele vai citar o pastor de Hermas também, nas suas visões, às vezes citados como os anciãos encarregados da igreja. É significativo que as referências estejam sempre todas no plural. Todas no plural, ele não menciona o bispo. Depois, eu vou fazer um vídeo, depois aí, de repente, sobre esse texto de Inácio de Antioquia. No fim do 3º século, no fim do 2º século, início do 3º, entretanto, Pedro foi identificado pela tradição como o primeiro bispo de Roma. Mas, aí ele fala uma verdade aqui que é interessante. Ele diz: mas a tradição não é fábrica de fatos. Não transformam em fato histórico algo que não é. Tá certo? Não transforma em fato histórico aquilo que não é. E aí, na página 37, ele vai falar algo muito interessante. Originalmente, todos os bispos eram considerados vigários de Cristo, representantes dele. Só no pontificado de Eugênio III, 1145 a 1153, esse título foi identificado como exclusivo do bispo de Roma. Tá? O que é que eu quero mais uma vez que vocês pensem a partir desses fatos, dessas informações, é que exatamente autores católicos, historiadores católicos como Richard McBride, que está interessado em contar a história dos papas e fazer uma introdução histórica do fenômeno papal, ele simplesmente desconhece, ele não tem conhecimento histórico de que essa ideia do papado foi algo que já era orgânico, como eu tenho sempre batido nessa tecla. Algo que estava lá e que nós, portanto, olhamos de uma forma natural. Não, já existia essa questão do bispo. Olha, os dois grandes nomes do cristianismo foram martirizados em Roma. Não foram martirizados em Antioquia, não foram martirizados em Alexandria, não foram martirizados em Bizâncio, não foram martirizados em Jerusalém. Todos eles foram martirizados, os dois foram martirizados em Roma. E isso vai dar a Roma esse boom, essa ideia de que existe ali como eu poderia dizer, existe ali algo muito forte do testemunho apostólico, que esses apóstolos foram ao máximo que alguém pode ir com relação à sua fé, que é dar a sua própria vida, que a igreja de Roma tinha historicamente um posicionamento de destaque, nós não temos dúvida. A grande questão é se esse posicionamento de destaque da igreja romana era o posicionamento de destaque do Papa. Ou isso era exatamente a construção
necessária que foi usada para determinar a ideia de que o Papa deve ser o líder universal da igreja. Não existia isso. Isso foi construído gradativamente. 2 autores, eu falei no vídeo passado sobre o Daniel Hopes e hoje sobre o Richard McBride. 2 autores que são católicos, entendem disso, tá? Simplesmente não conseguem achar prova histórica que deveria existir, irmãos. Essa coleção da patrística veio de um trabalho, né, de pesquisa lá na França, e essa coleção que tem aqui, aliás, não dá para vocês verem aqui, está aqui em cima, mas essa coleção é uma coleção muito interessante, que traz, lá na Europa, são mais de 400 títulos traduzidos. Aqui nós só temos parte, tá? Mas com introduções magníficas, fantásticas, que precisam ser conhecidas por nós, para que nós possamos entender melhor como se deu a dinâmica dessa construção teológica, para que nós possamos compreender com respeito máximo as pessoas de outra fé, mas, ao mesmo tempo, sabermos e termos respostas adequadas a isso. Então, fica a dica, tá? Os papas, os pontífices de São Pedro a João Paulo II, do historiador e padre Richard McBride. Eu acho a sinceridade dele exuberante, quando ele diz que a tradição não é fábrica de fatos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija e que possamos hoje crescer um pouco mais no nosso entendimento, para que nós possamos viver a verdade do Evangelho e todos os dias crer naquilo que Deus realizou através da sua igreja, espalhada em todos os cantos da terra. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Cristo. Fui.